Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar falando sobre regressão logística, em particular sobre regressão logística multiclasse, que é a generalização do método de regressão logística e que permite uma utilização muito mais ampla desse método. A ideia é que, nesse caso, a variável y dependente, ao invés de assumir apenas valores binários, ela pode assumir k distintos valores em termos de variáveis categóricas de C1 a Ck. Quando nós modelamos k como uma variável Bernoulli multivariada k-dimensional, nós vamos acabar tendo que empregar uma estratégia que é conhecida como one-hot encoding, ou seja, uma codificação onde apenas um dos valores é considerado quente, que basicamente diz que a saída desse modelo ela é vista como um vetor onde todas as posições são zeradas, com exceção da classe desejada ou da classe predita nesse caso. Tá? Então o iésimo elemento ele vai ser 1 e todos os outros vão ser 0. A função de massa de probabilidade, nesse caso, ela vai também assumir múltiplos valores E e I aqui, onde o I varia de 1 até K, e nós vamos ter K parâmetros desconhecidos, que devem satisfazer a restrição de que a soma das probabilidades ela vai ser igual a 100%. Bom, uma vez que apenas um elemento ele é igual a 1, a função de massa de probabilidade pode ser vista como produtório dos vários valores, utilizando o valor de y como expoente. Nesse caso, nós podemos selecionar Ck como uma classe base ou referência e trabalhar a razão de verossimilhança logarítmica para todas as outras classes Ck. Nós assumimos que essas razões de verossimilhança logarítmica são lineares em x, como já aconteceu anteriormente, mas o WI ele é específico para a classe CI, ou seja, para cada classe nós temos um conjunto de pesos diferentes. Então, nesse caso, aplicando a verossimilhança logarítmica, nós vamos ter aqui, escolhida a classe K, nós vamos exatamente obter que o conjunto de pesos WI transposto multiplicado por x, que vai dizer qual que é o conjunto de pesos que caracteriza a função da classe I em relação à classe K. Tá? E isso basicamente resolve o problema. Na verdade, nós vamos ver que esse é um modelo popular à frente, que é o chamado 1 contra todos, ou seja, você separa uma classe e constrói um modelo em contraste a todas as outras classes. E você faz isso para todas as classes e vê qual desses modelos vai obter o melhor resultado. Bom, quando nós atribuímos então a essa classe de referência um peso igual a 0, nós temos que o exponencial disso ele é igual a 0 e nós podemos escolher derivar, né, o modelo completo de regressão logística multiclasse como se segue. Ou seja, o π de I de x a tio ele vai ser exatamente o exponencial dos pesos I sobre o somatório da função exponencial de todos os outros pesos. Isso é conhecido, como a gente vai ver mais à frente, a função softmax. Ela basicamente ela vai identificar qual é a classe que tem a maior saída, utilizando uma lógica de normalização pelo somatório dos valores de todas as classes. Quando k é igual a 2, nós temos o modelo, exatamente o mesmo modelo da regressão logística binária, e esse caso, a gente poderia ainda dizer que você pode escolher qualquer uma como classe de referência, uma vez que você sempre vai trabalhar nessa razão entre a razão de verossimilhança logarítmica entre duas classes quaisquer. Bom, dado apenas um elemento da classe é 1, então, ou seja, nós temos aqui como que isso se transforma na função de verossimilhança. Para encontrar os K conjuntos de pesos de regressão WI para cada um dos valores, nós usamos o método do gradiente ascendente, que maximiza a função de log verossimilhança.
A verossimilhança é dado, como nós já vimos, ao produto dessas probabilidades, que por sua vez também se tornam um produto, onde o W se torna um conjunto de K vetores de pesos. A verossimilhança, nesse caso, ela vai assumir um formato muito parecido com o que nós já tínhamos visto para o caso binário, mais ainda o mesmo conceito de entropia cruzada, de função de erro de entropia cruzada, ele se aplica aqui. Novamente, a gente pode usar o gradiente ascendente estocástico e nós vamos atualizar cada um dos vetores de peso considerando apenas um ponto a cada momento. Ou seja, o fato de que apenas uma classe vai ser a classe correta a cada instante no tempo, ele nos permite todo um arcabouço de generalizarmos as noções que nós tínhamos visto na regressão logística binária para o caso multiclasse. Bom, como isso acontece? O gradiente da função de verossimilhança logarítmica com relação a WJ no ponto xi, ele pode ser visto aqui, acrescentamos uma dimensão, calculamos a probabilidade de xi, qual que é o valor de y esperado e multiplicamos pelo xi, e teremos então a mesma regra de atualização para o vetor, mas agora multidimensional, e a previsão ela passa a ser o quê? Aquela classe que tem o maior valor em relação à soma de todos os valores possíveis das classes para o ponto Z tio aqui que está colocado. Tá? Aqui nós temos o algoritmo com todos esses passos, a inicialização, né, e o mapeamento para a função K-dimensional de Bernoulli. Nós então inicializamos os vetores de peso, para cada um dos valores nós fazemos aqui a cópia do valor de W e procedemos com a escolha dos pontos em ordem aleatória, a atualização utilizando o gradiente do peso W da classe J naquele ponto xi, e a partir desse ponto nós procedemos isso até que haja convergência do vetor de peso. Ou seja, a estratégia ela é muito semelhante da classe binária, só que agora a gente consegue fazer multiclasse e geramos múltiplos modelos, um para cada classe. Vamos ver como isso funciona. Nós temos então o íris PCA bidimensional que nós já vimos, 150 pontos. Temos três valores. Íris setosa são os quadrados, íris versicolor são os círculos e a íris Virginie, que é o triângulo. Na verdade, esses pontos eles estão todos no plano original e nós colocamos eles dessa forma aqui apenas para diferenciar as classes que vão ser previstas da classe de referência aqui, que é a íris virgínica. Tá? Nós então podemos usar o YC3 como a classe, encontramos aqui os modelos para W1, W2 e W3, e aí temos para cada caso uma superfície de correspondência a ela, onde a C1 ela vai ser exatamente a exponencial de W1 sobre a soma de W1 e W2, né? E aí nós obtemos essa sigmoide aqui. Vejam que ela classifica muito bem a função, a classe 1, e não erra também nenhuma aqui, considerando as outras duas classes. Nós temos a função 2, que ela também classifica bem os círculos, mas temos alguns problemas aqui. E nós temos a função 3, que embora os triângulos não estejam sobre ela, mas nós percebemos aqui que alguns triângulos são classificados como círculos nesse caso. Aqui nós vemos a visualização das três superfícies, para mostrar, né, que essa primeira ela dá a probabilidade dos quadrados, a segunda dos círculos e a terceira dos triângulos. E percebemos também qual que é a mecânica, ou seja, dado um ponto x qualquer, nós vemos que a probabilidade de x é 0, de π1 é 0, π2 0,448, π3 0,552. Como o máximo é 0,552, nós vamos dizer que ele está na classe C3, mas na verdade ele é da classe C2, é um desses três pontos aqui que foi classificado erroneamente. Bom, com isso nós concluímos a discussão sobre regressão logística e regressão multiclasse e concluímos o capítulo 24.